E se o jeito mais eficiente de vencer não fosse dominando, mas cedendo? E se a verdadeira força, na verdade, estivesse na humildade? Parece um contrassenso, né? A gente imagina que numa disciplina de combate, de imobilização, o segredo seria a força bruta, mas não é. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Como que a rendição, a suavidade, o ato de ceder pode levar a uma vitória? Uma vitória, aliás, muito mais profunda. A resposta, olha só que curioso, está numa filosofia que conecta um tatame de luta com um texto super antigo. Então, vamos começar no dojo. A arte marcial de que estamos falando é o judô. E o princípio fundamental dele, bem, ele desafia tudo que a gente normalmente pensa sobre o que é ter poder. A própria palavra judô já entrega o segredo. Significa caminho suave. O conceito de ju é o coração da coisa toda. Em vez de bater de frente com o ataque, de responder força com força, a ideia é aprender a ceder, a redirecionar a energia do adversário, desequilibrando a pessoa e usando o próprio peso dela a seu favor. É quase como uma dança, sabe? Uma dança de equilíbrio e, claro, humildade. Isso vai muito além da técnica de luta. Os dois pilares do judô mostram que ele é, na verdade, uma filosofia de vida. Máxima eficácia, mínimo esforço não é sobre ser preguiçoso de jeito nenhum, é sobre ser inteligente, eficiente. E o bem-estar e benefício mútuos, a isso revela algo muito profundo. O objetivo final não é esmagar o oponente, mas crescer junto com ele. O crescimento de um leva ao bem de todo mundo. Agora vamos sair um pouquinho do tatame e fazer uma viagem no tempo. Porque a parte realmente fascinante é como essa filosofia de ceder para vencer e benefício mútuo encontram um eco, uma ressonância em um dos textos mais influentes da história. Olha só isso. Esse trecho, escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, parece quase um manual para a vida em comunidade. Ele descreve um jeito radical de se relacionar com as pessoas, baseado não em se promover, mas na humildade e no serviço. A conexão aqui é impressionante. De um lado, o princípio do judô, benefício mútuo. Do outro, o princípio bíblico de cuidar dos interesses dos outros. O espírito é praticamente o mesmo. Os dois sugerem que a força de verdade não está em se colocar em primeiro lugar, mas em levantar quem está ao nosso lado. Tá, então o que a gente pode aprender com essa fusão de ideias? A primeira lição tem a ver com aonde a gente coloca o nosso foco. É sobre a disciplina do relacionamento. O ponto-chave aqui é mudar a nossa definição de vencer. Seja no tatame ou na vida, a mentalidade sai do como eu posso ganhar para como nós podemos crescer juntos. E para isso, é preciso deixar o ego de lado, sabe? Aquela necessidade de ser o mais forte, o mais inteligente e focar de verdade no bem-estar da outra pessoa. Tem uma história sobre um sensei cuja maior lição não era um golpe específico, mas a sua paciência. Uma vez perguntaram para ele por que, sendo tão forte, ele tratava os mais fracos com tanta humildade. E ele respondeu que a força do corpo serve para o equilíbrio, mas a força do espírito, essa serve para levantar os outros. Ele abria mão do próprio orgulho para que os alunos pudessem encontrar o caminho deles. Isso nos leva direto para a segunda lição, que vai ainda mais fundo nessa ideia. Não se trata só de focar no outro, mas de um ato voluntário de se rebaixar para poder servir. O texto de Filipenses usa essa expressão muito forte, esvaziou-se a si mesmo. É uma escolha, uma decisão de deixar de lado o status, o privilégio, o direito de estar por cima. Esse conceito tem até um nome, kenosis. É a ideia de que o poder não é usado para dominar, mas é deixado de lado para servir. Pensa nisso. A maior demonstração de força pode ser justamente a recusa em usá-la para benefício próprio. Um baita exemplo disso na vida real é Albert Schweitzer, um cara com múltiplos talentos que podia ter tido uma vida de fama e conforto na Europa. Mas ele se esvaziou de tudo isso, de todos os seus privilégios, para servir como médico em condições extremamente difíceis na África. A vida dele se tornou o seu maior argumento, uma demonstração prática do que é kenosis. A terceira e última lição é, talvez, a mais desafiadora de todas. Ela conecta essa humildade a uma forma de resistência, de perseverança, que redefine a vitória como um ato de sacrifício. O exemplo de Cristo, como descrito no texto, chega no seu ponto máximo aqui. A obediência é um propósito maior, mesmo que o custo seja o sacrifício final. A humildade, veja bem, não é passividade, é uma forma de força incrivelmente resiliente. Ou seja, o sucesso aqui não tem a ver com a ausência de luta, mas com a fidelidade durante a luta. Assim como um judoca treina sem parar,
A força da humildade é construída com perseverança, com paciência, se mantendo fiel a um propósito mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. E isso não é só uma ideia antiga, não. Pense em trabalhadores humanitários, em educadores em áreas de risco. Eles usam esportes, arte, educação para construir laços, muitas vezes por anos, sem ver grandes mudanças. O que os mantém ali não é a busca pela glória, mas uma obediência radical à sua causa. Isso é a vitória na prática, no dia a dia. Então, para a gente amarrar todas essas pontas, vamos voltar à nossa metáfora principal, o uniforme do judô. O mais interessante sobre o judô é a simplicidade dele. No tatame, todo mundo, do iniciante ao grande mestre, veste o mesmo uniforme branco. Simples. Ele apaga as diferenças de status do mundo lá fora. É um símbolo visual perfeito da humildade e da igualdade que a gente está discutindo. No final das contas, tudo se resume a isto. A força da humildade se mostra em 3 disciplinas. Primeiro, tirar o foco de si e colocar no outro. Segundo, a escolha ativa de servir em vez de dominar. E terceiro, a resistência de continuar fiel a um propósito, mesmo que isso custe caro. Seja no tatame ou na vida, a lição parece ser a mesma. A força que redireciona um oponente é a mesma que nos permite servir. Não é uma força que esmaga, mas uma que levanta. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Todos nós temos os nossos pódios na vida, né? Pódios de status, de orgulho, de ambição. A verdadeira questão, inspirada tanto pelo dojo quanto por esse texto antigo, é se existe a força e a coragem de descer voluntariamente desses pódios para servir a um propósito maior.